Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa aula sobre antidiabéticos, né? Fármacos destinados ao tratamento das diabetes tipo 1 e tipo 2. Essa aula vai ser dividida em dois módulos. No primeiro momento, nós vamos entender a fisiologia do nosso metabolismo energético. Como é que o nosso corpo gera energia usando os açúcares e o importante papel da insulina nesse processo. Depois que nós fizermos essa revisão sobre a fisiologia do nosso metabolismo energético, o papel da glicose nesse processo, o papel das gorduras, o papel da insulina, vocês vão reparar que tecidos muscular e nervoso são tecidos que demandam bastante energia, tecido adiposo guarda essas fontes energéticas e o fígado é um grande processador dessas moléculas que fornecem energia para o corpo. Então, a diabetes é uma doença metabólica, né? É uma doença que altera a forma pela qual nós metabolizamos açúcares, gorduras, proteínas. A diabetes envolve um contexto onde o metabolismo energético dos açúcares está alterado por conta de problemas relacionados à produção ou à sensibilidade de insulina. Nós vamos ter dois tipos de diabetes para estudar: diabetes tipo 1, que é uma diabetes que envolve a dependência de insulina, e a diabetes tipo 2, que envolve resistência à insulina. Então, são patologias distintas, mas essa aula é longa porque para chegar na patologia, na diabetes, a gente tem que entender como é que funciona um organismo normal, qual a importância da glicose, qual é a importância da insulina, das gorduras no nosso metabolismo. Entendido isso, a gente vai para a patologia, para a diabetes, para os dois tipos de diabetes. O que houve com esse indivíduo diabético? E depois de entender a patologia, nós vamos para a farmacologia, né? Como ajudar esse indivíduo diabético a voltar a metabolizar de forma correta os açúcares, né? Especialmente a glicose, ok? Vamos começar então nossa aula, gente. Vocês devem se lembrar de fisiologia que quando nós nos alimentamos, nós ingerimos carboidratos complexos. Exemplos de carboidratos complexos: amido, glicogênio, que são polímeros de glicose, lactose, que é o açúcar, o disacarídeo do leite, sacarose, o disacarídeo das frutas. Numa refeição normal, o indivíduo ingere de 30 a 90 gramas de carboidratos. Dentro dos intestinos, esses carboidratos são digeridos. Aqui eu estou representando uma das muitas enzimas que digerem carboidratos, estou representando a enzima alfa-glicosidase, que ajuda a quebrar carboidratos em glicose. Né? A alfa-glicosidase atua principalmente no final do processo digestivo, quebrando os pequenos açúcares em monossacarídeos. Qual é o principal monossacarídeo gerado pelo processo digestivo? Glicose. Né? Então a gente não come glicose, a gente come carboidratos complexos, mas eles são digeridos e se tornam glicose. Né? O monossacarídeo são quebrados em glicose. A glicose é absorvida pelo intestino e cai na corrente sanguínea. Com isso, eu tenho um aumento da minha glicemia, ok? Então, o aumento da glicemia é fruto da absorção da glicose ingerida pela célula intestinal e a célula intestinal que está absorvendo essa glicose lança ela na corrente sanguínea, com isso a glicemia aumenta. Enquanto, gente, o nosso intestino está absorvendo glicose, a célula intestinal começa a produzir um hormônio chamado GLP-1. O que o GLP-1 faz? Ele é produzido pela célula intestinal e então ele vai até a célula beta pancreática. Qual é o papel do GLP-1 na célula beta pancreática? Ele estimula a célula beta a liberar insulina no sangue. Olha que interessante. À medida que glicose foi absorvida pela parede intestinal, a própria parede que está absorvendo glicose produz o hormônio GLP-1, que vai estimular no pâncreas uma célula da ilhota pancreática, a célula beta. A ilhota tem vários tipos de células. Uma delas é a célula beta. O que a célula beta faz? Ela produz e libera insulina.
ok? Aqui eu estou representando para vocês uma célula beta grande, ó. Célula beta contém vesículas, e dentro dessas vesículas existe o hormônio insulina. A célula beta libera esse hormônio sob estímulo de GLP-1, ok? Então, a presença de GLP-1 no pâncreas, ele se liga no receptor de GLP-1 e estimula a célula beta a liberar insulina. A insulina chega na circulação sanguínea. Então, quanto maiores os meus níveis de glicose, maior a quantidade de insulina que eu vou precisar e que meu pâncreas vai liberar pela célula beta. Então, a gente tem que entender que quando os níveis de glicose sobem, os níveis de insulina no nosso corpo também sobem, porque a glicose estimulou, esse aumento da glicose no sangue foi um estímulo para a célula beta secretar insulina. E esse estímulo também é mediado pelo próprio GLP-1, ok? GLP-1 que é um hormônio produzido pelas células do intestino e que estimula a célula beta a liberar insulina. Vamos falar isso de uma forma mais leiga, mais tranquila? Você tem que pensar o seguinte: quando você come e o seu processo digestivo quebra os carboidratos e gera o monossacarídeo glicose, o seu intestino começa a absorver essa glicose, trazê-la para dentro da sua circulação. Essas células do intestino, quando elas estão fazendo isso, elas entendem que você está alimentado, você comeu, o seu sistema circulatório vai receber a glicose, né, que é um nutriente altamente energético. O que essa célula do intestino faz nesse momento? Ora, esse indivíduo acabou de comer. Ele está cheio de glicose no organismo, ele vai precisar agora de insulina. Então, a própria célula do intestino produz o GLP-1 para que ele estimule a célula beta a liberar insulina. Você deve estar se perguntando, por que eu preciso liberar insulina quando os níveis de glicose no meu sangue estão aumentando, quando a minha glicemia está aumentando? Qual o sentido? Por que após absorver glicose no intestino e encher o meu sistema circulatório de glicose, eu preciso de insulina? Qual é a necessidade da célula beta pancreática produzir esse hormônio em resposta aos altos níveis de glicose? A resposta é uma só, gente. A insulina vai ser importante porque ela é um hormônio anabólico. O que significa anabólico? Ela vai nos fazer produzir proteínas, produzir gorduras e guardar energia. Então, ela não é um hormônio que provoca gasto energético, ela é um hormônio que provoca acúmulo de energia. E ela pode agir em minutos, algumas das ações da insulina se dão em minutos, outras vão ocorrer durante horas e ela pode agir durante dias no nosso corpo. Então, as consequências da ação da insulina são muitas. Vamos entender o papel da insulina no corpo? A insulina ela vai ter ação, gente, sobre todas as células do corpo. Todas. Essa generalização não é uma generalização burra, não está errada. Todas as células do corpo possuem um receptor de insulina e são sensíveis em algum nível à insulina. Mas tem tecidos que são mais sensíveis à insulina que outros. Quais tecidos? O muscular, o adiposo e o próprio fígado, o próprio tecido hepático, o próprio hepatócito. Qual é a importância da insulina no sangue, gente? O sangue distribui insulina para os tecidos e vocês repararam que em todos os tecidos eu desenhei um receptor para a insulina? Por quê? A insulina se liga nesse receptor. Nesse ponto, ela provoca uma série de alterações dentro das células, seja da célula muscular, seja da célula adiposa, seja da célula hepática, seja de qualquer célula do corpo. A ligação da insulina no seu receptor ativa várias cascatas bioquímicas dentro da célula. Por que a insulina precisa alterar bioquimicamente o interior da célula? Porque o principal efeito da insulina, gente, é fazer com que essa proteína transportadora aqui, ó, o GLUT. GLUT é GLU de glicose e T de transportador. Então, o GLUT é um transportador de glicose. Mas olha onde ele está. Olha onde ele fica. Ele fica no citoplasma da célula. Ele só vai para a membrana da célula sob estímulo de insulina. Quando ele chega na membrana da célula, a glicose consegue entrar dentro da célula e glicose dentro da célula vai ter dois destinos. Ela vai ser usada na célula muscular para formar glicogênio, grandes cadeias de glicose como reserva de energia. Então o músculo ele tem uma reserva energética.
cadeias de glicose que ele forma, chamadas glicogênio. E parte dessa glicose que entra no músculo vai ser usada para a produção de energia, de ATP. Claro, se esse músculo estiver trabalhando, né, gente? Lembrem que músculo gasta energia de acordo com o trabalho. Então, o músculo que está trabalhando bastante, que está em atividade, vai consumir muita glicose para formar ATP. O músculo que está sedentário, parado, não está trabalhando, grande parte da glicose que ele absorve vai ser usada para gerar energia de reserva, para gerar glicogênio. Sem, gente, a ligação da insulina no seu receptor, a glicose não entra nos tecidos, tá? Lembrem-se disso, glicose é uma molécula muito polar, muito polar. A maioria dos nossos tecidos, das nossas células, é virtualmente impermeável à glicose, ou seja, a glicose não atravessa a membrana, porque a membrana é lipídio e glicose é polar, ela não atravessa membranas. Para ela entrar na célula, ela precisa do glúten estar na membrana, ela precisa que o transportador de glicose esteja na membrana, porque ela passa por dentro dele. Sem o glúten na membrana, gente, glicose não entra nos tecidos, ok? Então, a insulina se eu tivesse que descrever o papel da insulina com uma frase, a principal função fisiológica da insulina com uma frase, eu diria: a insulina torna os tecidos permeáveis à glicose. Essa é a frase mais importante vocês entenderem. A insulina é um hormônio pancreático que torna os tecidos permeáveis à glicose, ou seja, permite que a glicose saia do sangue e entre dentro das células do tecido muscular, dentro das células do tecido adiposo, dentro das células do tecido hepático, dentro das células de qualquer tecido. Como que a insulina torna os tecidos permeáveis à glicose? A insulina ativa uma cascata bioquímica que faz com que o transportador de glicose que está no citoplasma da célula vá para a membrana. E na membrana ele consegue captar a glicose do sangue para dentro da célula, ok? Como eu desenhei aqui no tecido muscular. Isso acontece em todos os tecidos do corpo. Aqui no adiposo, ó, eu desenhei já a insulina fazendo efeito. Então ela já ativou os transportadores de glicose aqui na membrana. O mesmo caso aqui no fígado. Também já está ativado a presença dos transportadores de glicose na membrana. Quem fez isso é a insulina. Vou passar agora para uma imagem para vocês verem o quanto é complexo a fisiologia da ativação do receptor de insulina. Olha para vocês verem aqui onde é que está o GLUT4. Né? Ó, aqui está a membrana dessa célula. Reparem só nisso por enquanto, membrana da célula. Aqui estão os transportadores de glicose, os glúteos. Existem vários transportadores de glicose, tá, gente? O GLUT4 é o mais importante deles. Então eu não quis pôr GLUT4 no desenho de vocês, para vocês não acharem que só existe o glúteo, o transportador de glicose 4. Porque existem outros. Existe o GLUT2, o GLUT1, GLUT3, mas o mais importante é o GLUT4. Olha onde ele está. Ele está numa vesícula intracelular, ele está no citoplasma da célula. Mas reparem que ó, a insulina chega, se liga no receptor de insulina, olha a quantidade de alterações bioquímicas que são desencadeadas. Gente, extremamente complexo. A insulina altera a função de canais iônicos, ela altera o grau de fosforilação e desfosforilação de proteínas, ela altera até mesmo a transcrição gênica. Então, a insulina, quando se liga no receptor de insulina, ela provoca uma verdadeira revolução bioquímica dentro da célula, com múltiplas consequências. Dentre elas, talvez a principal seja pegar o glúten que está aqui numa vesícula na membrana e levar ele para onde? Na vesícula, no citoplasma, e levá-lo para a membrana. Quando o glúten chega na membrana, ele abre uma porta de entrada para a célula, para a glicose na célula, e a glicose começa a entrar dentro da célula. Dentro da célula, a glicose vai ser usada para gerar energia, ok? Nossa fonte primária de energia é o monossacarídeo glicose, que eu absorvi lá no meu intestino, depois que eu degradei os carboidratos complexos. Ok? Resumo. Glicose chega no meu sangue sendo absorvida do meu intestino.
Só consigo absorver glicose, não absorvo carboidratos complexos. Por isso, os carboidratos complexos que eu vou ingerir na minha alimentação precisam ser quebrados por enzimas para virar glicose. Glicose é absorvida, minha glicemia aumenta. Só que ela aumentaria, gente, indefinidamente se eu não tivesse insulina, porque glicose não entra no tecido, ela não atravessa membranas. Ela ficaria acumulada aqui no sangue. Níveis altíssimos de glicemia. Não posso ter níveis altos de glicemia. Para isso, para eu não acumular glicose no sangue e ela chegar no tecido, onde ela deve gerar energia, eu preciso produzir o hormônio insulina, porque o hormônio insulina se liga no receptor de insulina, presente em todas as células do corpo, e essa ligação provoca grande, significativa alteração bioquímica nas células, que eu acabei de mostrar. Dentre essas alterações bioquímicas, os resultados mais impressionantes, mais importantes dessas alterações bioquímicas é deslocar o transportador de glicose que fica no citoplasma das células para a membrana. Quando esse transportador chega na membrana, glicose começa a entrar dentro da célula. Aqui nós estamos na célula muscular, que vai usar a glicose para gerar energia, se esse músculo estiver trabalhando. Se ele não estiver trabalhando, a glicose que entra é acumulada na forma de glicogênio. O tecido nervoso, gente, é um ávido consumidor de glicose. Inclusive, ele só usa a glicose como fonte de energia. E é um tecido que, diferente do muscular, ele não tem um momento ativado e desativado. O tecido nervoso está sempre consumindo muita energia, muita glicose, mesmo quando nós estamos dormindo. O que é a importância da glicose para o tecido adiposo? Olha que interessante, gente. Quando a insulina se liga no receptor de insulina, o glúten vem para a membrana do tecido adiposo, dos adipócitos, e aí a glicose começa a entrar na célula adiposa. Só que a célula adiposa é capaz de fazer algo que o fígado também é capaz de fazer. Ela pega essa glicose que entrou dentro dela e transforma em triglicerídeos, transforma em gordura. Olha que interessante. A glicose que entra no tecido adiposo é convertida em acetil. O acetil é usado para gerar ácidos graxos, e esses ácidos graxos são usados para promover lipogênese. Que é lipogênese? Formação de triglicerídeos, de gordura de reserva, lipídio de reserva. Olha que informação incrível. A glicose, o açúcar que a gente come em excesso no tecido adiposo vira gordura de reserva, vira triglicerídeo, ok? Outro efeito da insulina sobre a célula adiposa, ele inibe a quebra de gordura. Então, a insulina, ela promove armazenamento de gordura, ela inibe a lipólise, ela promove lipogênese, ela promove formação de triglicerídeos, aumento de triglicerídeos e não quebra. Lembra que eu disse que a insulina é um hormônio anabólico, então ela forma gordura, ok? Quanto maior a quantidade de insulina no seu corpo, menos glicose no sangue, porque a insulina está empurrando a glicose para os tecidos, para ser armazenada como glicogênio ou para ser convertida em gordura no tecido adiposo, ok? Então, o que a insulina está fazendo? Tornando os tecidos sensíveis à glicose. A glicose que entra no músculo ou vira energia ou vira glicogênio. A glicose que entra no tecido adiposo também ou vai virar energia ou vai virar gordura, porque o tecido adiposo consegue converter açúcar em gordura, consegue converter glicose em ácidos graxos. Agora, gente, a glicose no fígado. Qual é o papel do fígado no metabolismo da glicose? Mais uma vez, para a glicose entrar no hepatócito, ela precisa do glúten, então a insulina precisa ter se ligado no hepatócito para torná-lo permeável à glicose, ou seja, para trazer os glúteos aqui para a membrana. Lembrando que os glúteos não ficam em membrana na ausência de insulina, os glúteos vão para o citoplasma. Eles estão aqui na membrana porque a insulina está ligada no receptor de insulina. Toda aquela cascata bioquímica que eu mostrei aconteceu e o glúten que estava no citoplasma veio para a membrana. Qual o papel do glúten, então? Transportar a glicose do sangue para dentro do hepatócito. No hepatócito, gente, o hepatócito até mais do que o músculo, tá? O hepatócito é o principal centro de formação de glicogênio. Então, a glicose que entra no hepatócito é guardada na forma de polímeros de glicose, chamados glicogênio. O fígado, gente, é a principal reserva de glicose do corpo, até mais do que os músculos. Os músculos guardam pequenas quantidades de glicogênio. O fígado guarda muito glicogênio. E
o tecido adiposo, ele não guarda a glicose na forma de glicogênio, ele converte ela em gordura e guarda ela na forma de triglicerídeos, na forma de gordura. Qual é o outro efeito da insulina quando ela estimula o receptor de insulina no hepatócito? Ele para a produção hepática de glicose. Ele para o processo chamado de gliconeogênese. O que é glicose, neo, novo, gênese, formação. O que é essa gliconeogênese? É uma capacidade exótica do hepatócito de pegar aminoácidos e glicerol, que é um componente das gorduras, e gerar glicose. Então o hepatócito ele consegue produzir glicose por uma via atípica, incomum, chamada gliconeogênese. A insulina para essa via, porque quando o fígado está produzindo glicose por gliconeogênese, ele lança essa glicose no sangue, ele aumenta a glicemia. A insulina não permite que isso aconteça. A insulina, lembra, ela é um hormônio para reduzir os níveis de glicemia. Como é que a insulina está reduzindo os níveis de glicemia no sangue pela última vez? Como é que a insulina está reduzindo os níveis de glicose no sangue? Ela está permitindo que a glicose vá para o músculo, para o cérebro, para os tecidos como um todo, para gerar energia. No caso dos músculos, para acumular glicogênio. Ela está permitindo que a glicose vá para o fígado guardar essa glicose na forma de glicogênio, principal reserva de glicogênio do corpo. E ela está indo pro tecido adiposo, fazendo com que a glicose que chega no tecido adiposo seja convertida em acetil e depois em ácidos graxos, ou seja, levando à formação de gordura, a lipogênese. Reparem, então, que a insulina tem poderoso efeito anabólico, né? Ela está guardando energia na forma de glicogênio no músculo, guardando energia na forma de glicogênio no fígado, guardando energia na forma de triglicerídeo nos adipócitos. Então, ela é um hormônio anabólico. No músculo, ela está estimulando síntese de proteínas e inibindo a quebra de proteínas. Então, ela está me ajudando a formar proteínas. Para quem está em musculação, né, objetivando aumento da massa muscular, níveis elevados de insulina são um aliado, porque a insulina está estimulando síntese proteica e não quebra. Só que a insulina aqui no tecido adiposo está estimulando produção de triglicerídeos, produção de gorduras, ela está guardando gorduras. Nesse ponto, ela é um inimigo de quem quer reduzir massa gorda. Por isso que quem quer reduzir massa gorda, ele quer que a insulina aumente a síntese de proteínas no músculo, mas ele não quer que ela aumente a produção de triglicerídeos no adipócito, então os adipócitos crescem, acumulando triglicerídeos, a massa gorda aumenta. Por isso que esse indivíduo, ele lida com uma dieta de restrição de carboidratos. Normalmente ele faz uma dieta low carb, para ele ter pouca glicose no sangue e com isso essa glicose não virar gordura no adipócito, porque ele não quer isso. Ela também tem uma ação anabólica no fígado, principal reservatório de glicogênio, ou seja, grandes polímeros de glicose. Gente, a insulina, para a gente finalizar, ela é um hormônio da fartura. Quando é que eu produzo insulina? Quando eu estou absorvendo glicose no intestino, quando eu estou alimentado, porque a minha glicemia está alta. O que a insulina está fazendo? Pegando essa glicose no sistema circulatório e mandando ela para os tecidos, ou para gerar energia, ou para ser armazenada, na forma de glicogênio ou de gordura. Essa é a razão de ser da insulina. Pegar a glicose, que é uma fonte de energia no sistema circulatório, e levá-la para os tecidos. Porque sem a ação da insulina, glicose fica retida no sangue. Glicose não atravessa a membrana, ela só atravessa pelo glúteo. E o glúteo só vem para a membrana sob comando da insulina, ok? Então, gente, a insulina é um hormônio euglicemiante. Ela está pegando por que eu chamo ela de euglicemiante? Porque ela está pegando a hiperglicemia e trazendo para euglicemia. Reparem, ó, que quando eu estou em jejum, meus níveis de glicose estão basais. Eu me alimento, o nível de glicose sobe. Logo depois, a glicemia abaixa. Esse estado hiperglicêmico não se mantém, ele diminui e volta para o basal. Por que os níveis de glicose no sangue voltaram para o basal? Porque a glicose foi para os tecidos. E por que ela foi para os tecidos? Porque reparem que logo depois do pico de glicose eu tenho um pico de insulina.
A insulina torna os meus tecidos permeáveis à glicose, porque ela leva o glúten para as membranas. Com o glúten nas membranas, a glicose sai do sangue e vai para os tecidos, ok? Então, por isso, quando tem o pico de insulina, meu pico de glicose cai. E o de insulina logo depois cai também, porque a insulina é vastamente metabolizada no fígado. Sempre que a insulina passa pelo fígado, o hepatócito metaboliza ela. Repararam aqui, gente, que a gente chama isso aqui de produção premonitória de insulina. Por que premonitória? Muito interessante. O corpo, quando você já está mastigando, se alimentando, você nem está absorvendo a glicose ainda. A própria mastigação, a digestão, já vai estimular uma produção basal de insulina. Então, o nível de insulina já aumentam um pouquinho acima do basal, só do fato de você já estar se alimentando e digerindo carboidratos. Com isso, ele impede que o pico de glicose seja muito violento, porque quando a glicose chega no sangue, começa a chegar no sangue vinda dos intestinos, os níveis de insulina já estão um pouquinho altos. A chegada da glicose vai ser o estímulo derradeiro para que os níveis de insulina aumentem. Vamos lembrar como é que se estimula a célula beta-pancreática a liberar insulina no sangue? Ela libera insulina no sangue sob estimulação do hormônio GLP-1. Quem produz o hormônio GLP-1? O próprio intestino, a parede do intestino. Quando é que o intestino produz GLP-1? Quando ele está absorvendo açúcar. É um jeito, gente, do intestino avisar o pâncreas de que a glicemia vai aumentar. É como se ele dissesse, olha, eu estou absorvendo açúcar aqui em grande quantidade, a glicemia vai aumentar. Você, célula beta, pode tratar de produzir e liberar insulina para tornar os tecidos permeáveis à glicose, porque eu estou enchendo o sangue de glicose. Essa é a mensagem que o intestino envia para a célula beta na forma do hormônio GLP-1, ok? Então, a célula beta-pancreática ela tem um receptor para o GLP-1. Quando o GLP-1 intestinal se liga nela, ele libera insulina. Nos livros vocês podem ver o termo incretinas. Incretinas dizem respeito a hormônios como o GLP-1, que é um hormônio produzido pelo intestino e que incrementa a liberação de insulina. Ele é uma incretina, tá certo? Aqui só para conhecimento, porque vai ser importante para a farmacologia, o GLP-1, gente, ele não pode estimular indefinidamente a liberação de insulina. Ele é produzido, mas ele acaba sendo degradado, clivado e inativado. Quem inativa o GLP-1, ou seja, quem para a liberação de insulina? Uma enzima chamada DPP-4. Tá ruim de visualizar no desenho? A sigla é DPP-4. Quem para a DPP-4 quem ativa a DPP-4 está promovendo quebra do GLP-1, porque DPP-4 quebra o GLP-1 em GLP-1 clivado e inativado. Então tem uma enzima aqui para controlar a ação do GLP-1. Porque se não existisse essa enzima, gente, o GLP-1 ficaria constantemente estimulando a célula beta a liberar insulina. E eu também não quero um excesso de insulina, não. Porque se eu tiver um excesso de insulina, essa glicemia cai demais, porque a glicose vai em excesso para os tecidos. E com isso, eu tenho hipoglicemia, que eu também não quero. Então, eu não quero insulina nem de mais, nem de menos, ok? Insulina de mais vai jogar toda a minha glicose para os tecidos, vai me gerar hipoglicemia. Insulina de menos, os tecidos não vão ter glúten suficiente, então não vão absorver glicose como deveriam. Essa glicose vai ficar presa no sangue, gerando hiperglicemia. Então, insulina de mais, hipoglicemia. Insulina de menos, hiperglicemia. Se você está pronto para entender esse raciocínio, que muita insulina reduz os níveis de glicemia porque joga glicose para os tecidos, tá maravilhoso. Assim como se você entender que insulina de menos, ou seja, pouca insulina, vai faltar estimulação, vai faltar glúten nas membranas, e como a glicose é impermeável às membranas, ela vai acabar ficando acumulada no sangue, gerando hiperglicemia. Hiperglicemia prolongada é altamente patogênica. Nós vamos estudar as consequências de um estado prolongado de hiperglicemia quando a gente falar de diabetes no nosso próximo áudio. Tá certo? Então, essa primeira hora de aula é só para vocês relembrarem a fisiologia do metabolismo energético,
que nós usamos glicose como fonte primária de energia. Então, enquanto eu tenho glicose, ela é minha fonte de energia primária dos tecidos. Na falta de glicose, eu vou usar a gordura. Então, quando eu tenho muita glicose, eu uso insulina para tirar ela do sangue e mandá-la para os tecidos. Nos tecidos, essa glicose vai ter dois destinos. Ou ela vira energia na respiração celular, ocorrida nas mitocôndrias, ela vira ATP, ou ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. Lembrando que nem todos os tecidos conseguem armazenar glicose na forma de glicogênio. Quem consegue fazer isso? Muscular, hepático, e o tecido adiposo também consegue armazenar glicose, mas não na forma de glicogênio. Ele converte ela em acetil, acetil vira ácido graxo, e o ácido graxo é incorporado aos triglicerídeos, ou seja, lipogênese, formação de gordura. Então, sim, açúcar pode virar gordura no nosso corpo, tanto aqui no tecido adiposo, e o fígado também consegue fazer isso. Pegar excesso de glicose e transformar em gordura, ele devolve para o sangue e essa gordura acaba sendo acumulada aqui no tecido adiposo. Ok? Essa é a nossa revisão sobre fisiologia do metabolismo energético. Tudo que eu disse aqui será importante para a nossa aula de farmacologia antidiabética.